Como a Venezuela passou a ser considerada um círculo vicioso de ameaças e, mais ainda, como que ela se tornou uma ameaça à segurança internacional? Eu sou Sofia Dalla, aluna de Relações Internacionais da UFSC, e no episódio de Crise e Conflitos de hoje nós vamos tratar sobre a securitização da Venezuela a partir dos discursos do Comando Sul. Atualmente, muito do que se discute sobre Venezuela diz respeito à crise, onda de refugiados e principalmente uma retórica que resume ela a uma experiência socialista que segue dando errado e que, a partir de elementos como o terrorismo, o narcotráfico e a corrupção presentes no país, trazem ameaças à região e para o mundo. Assim, nesse vídeo, eu vou buscar explorar um pouco mais sobre esse processo de securitização venezuelano, principalmente a partir do Comando Sul. Para a Escola de Copenhague, que busca expandir as problemáticas tratadas pela Agenda de Segurança para além da área militar, é importantíssimo que o processo de securitização ocorra de forma satisfatória a partir de um ato de fala, que comunique à audiência que o objeto referente é sim uma problemática e é sim uma ameaça que deve ser contida. Assim, quando isso ocorre de forma satisfatória, todos os meios necessários para conter essa ameaça podem sim ser utilizados. Então, é muito importante a gente pensar sobre como o ato de fala, como os discursos, são importantíssimos no processo de securitização. E é nesse ponto que eu quero tratar aqui nesse vídeo. Para fazer essa análise, a gente vai entender como objeto referente à Venezuela, como ator securitizador, o próprio Comando Sul, que faz isso a partir de discursos e declarações oficiais, ocorridas principalmente a partir do governo Trump, e por meio de artigos que são publicados na revista do Comando Sul, a revista Diálogos. Tudo isso acontece como uma forma de convencer a audiência, que é o Congresso dos Estados Unidos, e, consequentemente, também o mundo, de que o país caribenho é sim uma ameaça para a segurança nacional e internacional e que ela deve ser contida. Isso deve ser feito a partir do financiamento do Comando Sul, que seria a agência a combater esse objeto referente. Antes de tratar da Venezuela, então, é importante a gente entender um pouco mais sobre o Comando Sul. Ele é um quartel-general sediado em Miami, que faz parte dos Comandos Combatentes Unificados, que são responsáveis por essa atuação dos Estados Unidos em diferentes regiões do mundo. Ele tem como área de responsabilidade desde a fronteira sul, como mostrado na figura, desde a fronteira sul do México, incluindo todos os países da América Central e do Sul, as águas adjacentes dos oceanos Pacífico e Atlântico e também o Mar do Caribe. No pós-Guerra Fria, então, a gente tem uma mudança na agenda securitária dos Estados Unidos em relação à região sul. E seguindo essa perspectiva, a gente tem o Comando Sul tendo 3 objetivos estratégicos principais: a contenção de ameaças, como é o caso de organizações criminosas, principalmente as voltadas ao narcotráfico, o desenvolvimento de parcerias, principalmente com agências humanitárias, e o desenvolvimento de capacidades na região. Dentro dessa lógica, a gente tem a relação com o Congresso dos Estados Unidos, que é a autoridade constitucional que elabora essa política militar estadunidense, tanto em solo doméstico como em solo internacional. E o mais importante, é ela quem aprova o orçamento de cada um dos comandos. Então, quando a gente pensa no processo de securitização, quem primeiro precisa ser convencido é o Congresso dos Estados Unidos para ter essa expansão do financiamento que consiga abarcar esses objetivos estratégicos do comando e fazer com que ele, de fato, combata esse objeto referente, que é a Venezuela. Agora, tratando de Venezuela, em 1999, a gente tem a eleição do comandante bolivarianista Hugo Chávez, que tinha uma postura clara de modernizar o país economicamente e militarmente. A Venezuela era e ainda é um país praticamente monodependente do setor petrolífero e tinha como principal comprador os Estados Unidos. Assim, a gente vê como, dentro do sistema internacional, ela não conseguia ter essa autonomia e garantir a sua sobrevivência de forma autossuficiente. Assim, a partir do momento que a gente tem essas movimentações em prol da estatização do petróleo e em defesa de ideais como a soberania
e ideias que são consideradas altamente ligadas à esquerda radical e revolucionária, a Casa Branca se sentiu cada vez mais ameaçada, a ponto de declarar que a Venezuela era, sim, uma ameaça à segurança estadunidense. Com a morte de Hugo Chávez em 2013, então, tem Nicolás Maduro assumindo a presidência, e em 2018, nas eleições, ocorre um momento crucial. Com perseguições a opositores e alegações de fraude eleitoral, a reeleição de Maduro não é reconhecida internacionalmente, com uma diplomacia coercitiva liderada pelos Estados Unidos e seus aliados, principalmente na América Latina, em um momento em que governos altamente ligados à direita foram eleitos. A gente tem o reconhecimento de Juan Guaidó, líder da extinta Assembleia Nacional da Venezuela, como presidente do país. Seguindo essa questão dos discursos, desde 2019 a gente tem uma postura bem forte do Comando Sul em relação à Venezuela, tratando ela como um país altamente relacionado com atividades ilícitas, como é o caso do terrorismo e do narcotráfico, a ponto de ser intitulado, de fato, como um narco-estado. E a exemplo disso, a gente tem o comandante Faller, do Comando Sul, que alerta sobre como ameaças na região latino-americana não são apenas ameaças à região em si, mas também à segurança dos Estados Unidos. Além disso, a gente tem também na revista Diálogos um dossiê publicado em 2020 que fala sobre como o governo Maduro estava relacionado, sim, ao narcotráfico e com organizações criminosas, como é o caso dos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as FARC. Depois disso, a gente tem uma busca por um maior financiamento por parte dos combatentes. E um exemplo desse processo de securitização muito bem representado é o uso do termo círculo vicioso de ameaças para descrever a Venezuela, que depois de várias sanções promovidas pelos Estados Unidos e seus parceiros internacionalmente, passou a estreitar laços com países como China, Rússia e Irã, que são justamente os considerados como ameaças oriundas de grupos transnacionais, terroristas e criminosos que buscam minar os interesses americanos ao redor do mundo. Quando a gente analisa, então, o gráfico elaborado por Débora Falcão em 2023 sobre a comparação dos orçamentos dos comandos, a gente vê um aumento dos financiamentos de 2014 a 2020 de forma exponencial. E assim, conseguimos inferir que a audiência do Congresso dos Estados Unidos foi convencida a expandir o financiamento do Comando Sul. Até que, em março de 2020, a Corte de Justiça dos Estados Unidos iniciou Nicolás Maduro por narcoterrorismo e, mesmo em meio à pandemia, declarou, a partir do secretário de Segurança Mark Esper, de que eles estariam iniciando a operação ampliada contra narcóticos para combater o narcotráfico na região e adentraram, assim, em fronteiras dos países latino-americanos e principalmente na Venezuela. Então, a partir das lentes da Escola de Copenhague, de que o processo de securitização do círculo vicioso de ameaças, que é a Venezuela, foi bem sucedido, e a audiência do Congresso dos Estados Unidos e do mundo foi convencida. Por fim, apesar de todas as problemáticas envolvendo a Venezuela, como os elementos de fato do narcotráfico, do terrorismo e da corrupção, é importante também pensar como esse processo de securitização, na verdade, serve para os interesses dos Estados Unidos. Será que ele de fato está interessado em defender os direitos humanos e garantir a segurança de latino-americanos e estadunidenses? Ou isso acaba sendo mais um discurso que serve para promover o combate a movimentos antissistêmicos e garantir sua hegemonia na região? Eu sou Sofia Dalla e, infelizmente, chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu agradeço e recomendo os outros vídeos da nossa playlist de crises e conflitos. Obrigada!